Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode assentar-se. Nós estamos no início do ano de 2025 e nós recebemos uma palavra de direcionamento de Deus para nós como igreja, para nós como ministério. Amém? Estão aqui? Amém? E a palavra está em Marcos 12, no versículos 29 a 31, que diz o seguinte, eu vou ler aqui, tá bom? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que este. Na última vez que eu ministrei, não no 7º dia, mas no 5º dia, se eu não me engano, das primícias, eu falei sobre o temor, falei um pouco sobre temer a Deus, que o temor não é ter medo de Deus, temor é ter respeito a Deus, é ter amor pela sua pessoa, pela sua presença. Mas eu quero continuar aqui nessa declaração que o Senhor Jesus faz. Ouve, ó Israel, ou nós podíamos dizer, ouve, ó meu povo, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amém? Deus, o nosso Deus, é o único Senhor. Deus ser o único tem uma importância primordial. Isto é, uma importância fundamental, essencial, central, principal. Então o próprio Deus nos chama a atenção de que Ele é o único Deus. Hoje, o assunto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, talvez seja um assunto que você não gosta muito de ouvir. Porque o cristão evangélico, o cristão protestante, como somos conhecidos, ele não se acha incluído nessa situação. E muitas vezes nós caminhamos, não estou dizendo aqui todos, mas muitas vezes estamos caminhando neste caminho, mas por nós sermos evangélicos ou protestantes, como você queira, não nos incluímos nesse assunto. Achamos que nós não estamos fazendo parte efetivamente desta situação. E eu quero dizer que quando Deus, Ele ensina o seu povo, e mesmo que esse ensinamento não seja um ensinamento que agrade, Ele faz isso por amor. Porque Ele ensina, e Ele corrige, e Ele direciona, Ele alinha aquele que Ele ama. O nosso Deus não é um pai irresponsável que nos colocou no mundo e disse: agora se vira. Viva a sua vida. Eu já fiz a minha parte, trouxe você à existência. Não. O nosso Deus, que é o único Deus, é um Deus responsável. Ele é um Deus zeloso. Esse Deus, que é o único Deus, Ele é um Deus extremamente zeloso. Zeloso para comigo e para com você. Em Êxodo, capítulo 20, abra comigo lá.
Preste atenção, quando Deus ele vai revelar a sua vontade através das suas leis, na pessoa de Moisés, ele então traz para Moisés o tão conhecido 10 mandamentos. Eu acredito, como já falei da outra vez, eu acredito que todos que estão aqui já ouviram falar dos 10 mandamentos. E Deus, ele começa os 10 mandamentos com aquilo que é a prioridade para ele e que deve ser a prioridade para mim e para você. Ah, pastor, mas os 10 mandamentos foi dado a Moisés há não sei quantos séculos atrás. Isso é para o povo de Israel, isso é para aquele tempo. Não. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo por toda a eternidade. Deus não muda e não tem sombra, variação de mudança. O Deus do Antigo Testamento, se você quiser dividir assim, a palavra de Deus, porque ela é uma só. O Deus do Antigo Testamento, ou do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Deus não mudou. Deus não mudou quando Ele estava anunciando o Salvador, e depois que o Salvador nasceu e cumpriu o propósito pelo qual veio, Deus mudou. Não. Ele continua o mesmo Deus, como diz a palavra. Eu sou o mesmo, de eternidade e eternidade. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele começa com algo que é muito importante para nós. E como eu disse, deveria ser o mais importante. Eu acho que eu falei errado, né? Ele começa falando sobre algo que é muito importante para ele e que deve ser muito importante para nós. Então ele começa assim. Então, versículo 1 do 20 de Êxodo. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então nós vemos aqui Deus afirmando que Ele é o único Deus. E Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Em Isaías 5, no capítulo 45, em Isaías 45, versículo 5, a parte A do versículo, não precisa abrir, Deus, o próprio Deus afirma, eu, e somente eu, sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Aleluias. Ele mesmo declara, eu, somente eu. Glória a Deus, né? Sabia que Deus sabe quem Ele é? Nós que muitas vezes não sabemos. Ele diz, eu. Isso aqui é uma arrogância de Deus? É uma soberba de Deus? Deus é arrogante? Deus é soberbo? Tanto que quando Jesus, alguns perguntavam quem era Ele, e Ele declarava, eu sou, Ele estava dizendo, eu sou Deus. Por isso chamavam Ele de embusteiro, chamavam Ele de mentiroso. Mas Jesus estava sendo soberbo, arrogante. Ele só estava declarando o que Ele realmente é.
Então Deus declara: eu, somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. 1 Crônicas 16, esse eu quero que você abra comigo. Esse é uma ministração de um ensinamento, procurando lançar uma base para nós como igreja, para amar a Deus verdadeiramente acima de todas as coisas. Mas não tem como nós falarmos de amar a Deus se nós não falarmos do princípio das coisas. Se não falarmos de um assunto que às vezes a igreja não gosta de ouvir, e às vezes pessoas que também não estão envolvidas diretamente com o evangelho não gostam de ouvir, que é sobre idolatria. Sobre a idolatria. E nós vamos estar lendo aqui essas passagens com o decorrer da ministração, e você vai ver que não são palavras do pastor, mas são palavras da Bíblia e do próprio Deus. 1 Crônicas 16. Eu espero você abrir aí. Versículo 23. Vamos ler até o 25. Até o 26. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Temido mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Aleluias. Mas eu quero chamar a atenção aqui numa expressão. Todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor aqui está declarando, em sua palavra, que todos os deuses dos povos são ídolos. E por que deuses dos povos? Você já parou, você que já leu algo, porque tem outras passagens que falam sobre isso, quando você passou nessas declarações na Bíblia, você parou para pensar por que deuses dos povos? Por que deuses dos povos? Porque foram deuses que os homens, os povos criaram. Foram deuses que os homens e os povos idealizaram esses deuses. Veja, desde a queda no jardim do Éden, ou melhor, antes da queda do jardim do homem, do jardim do Éden, o homem, ele tinha comunhão com Deus. A presença de Deus era fato na vida dele. Mas depois do pecado, o homem foi afastado de Deus e ficou um buraco. O maior buraco que o homem tem na sua alma, para entender, eu estou falando assim, só Deus, o verdadeiro Deus, pode preencher. Porque é o vácuo, é o vazio da falta de Deus. Então todos os homens nascem com essa carência. Com essa carência de Deus em suas vidas. Então, o homem cria deuses. Para, quem sabe, preencher esse vazio. Até o ateu, quando diz que não crê em Deus, ele já criou um Deus para ele. É um Deus que não existe. Por quando você tem um vazio dentro de você,
Muitas vezes é melhor você negar o vazio que tem. Mas o que acontece é que o vazio fica maior. E aí se apega a essa questão de que Deus não existe, para ver se a dor do vazio do seu coração é amenizada. Mas aqueles que não se declaram ateu, mas que declaram que existe um Deus, ele cria os seus próprios deuses. Às vezes até nós aqui, os evangélicos, estamos diante do Deus verdadeiro, mas mesmo em nossos corações, nós modelamos o Deus verdadeiro da nossa forma, do nosso jeito. E descaracterizamos o verdadeiro Deus em nossos corações. Mas o que eu queria deixar aqui para os irmãos e para as irmãs é que deuses dos povos são ídolos, porque foram criados por Deus. Por Deus não, foram criados pelos homens. Foram criados pelos homens. Mas nós estamos falando aqui, e estamos servindo, eu creio, não um Deus que foi criado pelos homens, mas um Deus que criou os homens. Porque ele declarou, no versículo que nós lemos, eu criei, eu fiz os céus. Aleluia. Amém? E Isaías 44, 14. Quarenta e quatro, 14. Depois, se em casa, se você quiser ler todo o capítulo 44 de Isaías, seria muito bom. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa para nós lermos, mas esse pedaço que eu vou ler já vai explicar. O título do capítulo 44, aqui na minha Bíblia, é o seguinte: o Senhor é o único Deus. No 14 diz assim, olha só, um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre árvores do campo. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte de sua madeira, se aquenta e coze um pão. Faz um pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer. Metade queimei e cozi um pão sobre as suas brasas, assei sobre ela carne e a comi. E farei eu, do resto, uma abominação? Ajoelhar-me-ei eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, e o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Então nós vemos aqui uma declaração do profeta Isaías, mostrando o homem criando os seus deuses.
Mas você pode dizer assim, poxa, pastor, mas ele está falando de uma imagem de escultura. Ele está falando de algo visível. Algo que esse homem pegou uma madeira, esculpiu uma imagem e se prostrou diante dela. Eu não faço isso. Eu não realizo essas coisas. Por isso eu disse, muitas vezes nós, evangélicos, protestantes, achamos que não estamos incluídos nessa situação. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Leia a Bíblia. Novo Testamento, Velho Testamento, Novo Testamento. E você vai ver que estas palavras sobre idolatria são direcionadas ao povo de Deus. Porque Jesus, ele declara isso. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deus está mostrando para nós aqui em Isaías que os homens criam seus deuses. Mas veja que coisa interessante, em Ezequiel 14. Veja comigo Ezequiel 14 aí. Lembre-se que isso é um ensinamento, é a construção de um pensamento, de uma verdade em nossos corações. Amém, igreja? Versículo 3 diz assim: filho do homem. Ele está falando para Ezequiel. É como se ele estivesse falando assim: Ezequiel, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço e iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Isso aqui era algo que estava acontecendo ali no momento, no tempo de Ezequiel. Mas o que eu quero chamar é o seguinte, atenção. Estes homens levantam os seus ídolos dentro de seus corações. E isso é muito interessante. Aí é que eu e você talvez entremos nesse assunto. Por quê? Antes do ídolo estar fixado em um altar visível para todos verem e adorarem, este ídolo já está fixado no altar do coração do idólatra. O ídolo feito de madeira, de pedra, de gesso, que seja, para todos verem, é apenas o resultado do ídolo que já está sendo adorado no coração do homem. Isso é muito sério. Quando o homem pega ou pegava um pedaço de madeira e esculpia um Deus, ele estava esculpindo o Deus que já estava em seu coração. Principalmente quando alguém fica me contando, porque eu não olho muito essas coisas, mas os meus filhos às vezes me contam as coisas. Dos gregos lá, como é que chama? O panteão dos deuses gregos. Você já viu que tem Deus para tudo? Você já percebeu que no nosso tempo tem Deus para tudo? Porque se eu estou à procura de um grande amor, e eu não consigo esse grande amor na minha vida, eu vou levantar um Deus com características que possam me ajudar na área do amor. Se eu tenho problemas financeiros, e eu nunca saio desses problemas financeiros, então o homem vai lá e cria um Deus com as características nesta área financeira que possa, quem sabe, me ajudar a prosperar.
e assim por diante. Então, os deuses são criados no coração do homem, e isso o torna um idólatra. Tem gente me olhando com uma cara. Mas me diga uma coisa: crente, evangélico, protestante, pode ser um idólatra? Eu gostei que teve gente corajosa aqui. Pode ser ou não? Sim. Idolatria. O que é idolatria? E eu não fui muito longe para ver essa definição aqui. É só você entrar no Google. Idolatria é a adoração de algo ou alguém que não é Deus, mas o adora como se fosse. Amém? Pode ser considerada como um amor excessivo, prioritário. Exemplos de deuses que nós, crentes evangélicos protestantes, podemos ter em nossos corações, no altar dos nossos corações. E como pastor, nos atendimentos que eu faço, em muitas vezes e não poucas vezes, eu identifiquei deuses no coração das pessoas. Esposa. Eu não quero ficar muito nesse sentido, mas há homens que a esposa é a deusa. Talvez você até já chamou sua esposa, né? Você é minha deusa. E eu, cara, acredito que nunca falei. Eu ia falar uma coisa que deixa eu falar. Eu lembrei do negócio. Eu falei, da tua mulher até canta aquela música da Rosana, ela é como uma deusa, você me mantém, né? Fui longe agora, hein? Esse é na época que eu, né? Que eu ainda cantava música sertaneja por aí ainda. Mas é real, amados. Esposa, filho. Tem pessoas que o filho é o ídolo da vida dele. E às vezes é tão o ídolo da vida dele que comanda a vida dele. Você já viu filhos que comandam a vida dos pais? Eu posso perder tudo nessa vida. Tem gente que fala assim da mãe também, que também está ali incluído. Eu posso perder tudo na minha vida, mas se eu perder o meu filho, a minha filha, se eu perder a minha mãe, o mundo acabou para mim. Tem crente dentro da igreja que está vindo aqui e continue vindo. Precisa estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas tem gente que morreu junto com a morte da mãe. A mãe morreu junto. Está aqui. Desde que minha mãe morreu, minha vida acabou. Não tem mais graça nenhuma na minha vida. As coisas não devem ser assim. Aí você vai achar assim, pastor, isso não pode ser verdade, mas é verdade. Artistas, cantores, atores. Vocês não querem que eu mexa nisso, né? Vocês não querem que eu mexa nisso.
Tenho certeza que tem pessoas aqui que não querem que eu mexa nisso. Tem problema você assistir o seu Doraminha? Tem? Melhor do que assistir aquelas porcarias da Globo lá. Mas o que não pode é idolatrar os coreanos. Primeiro que você está no Brasil, principalmente as meninas solteiras aí. Para ir para a Coreia você vai gastar mais de 20 mil. E você vai chegar lá e você vai ver que os coreanos não são tudo aquilo que vocês veem nos doramas. Idolatram atores, idolatram atrizes, cantores de BTS, PTS, sei lá como é que é isso. Fique esperto, crente. Líderes. Gente, eu não sou nada, tá bom? Eu sou uma porcaria, um vaso de barro. Ah, se o pastor sair da igreja, Deus o livre. Eu não quero o pastor Albano, eu não quero o pastor Marcos. Vai se converter, irmão. Ai, a célula vai multiplicar. Ah, mas eu gosto tanto de fulana. Não me tirem dela. Por favor, me deixem 30 anos nessa célula com ela. Aí eu fiquei muito brabo. Fiquei brabo porque eu queria ficar na célula do pastor. O pastor multiplicou a célula, mandou eu lá com outro irmão. Estou chateado. Esperava isso. Essas são as idolatrias escondidas dentro de nós. E desculpe as crianças que estão aqui. Sexo. Tem crente aí que, pelo amor de Deus. É uma idolatria nesse negócio. E todo homem e mulher que é idólatra do sexo, com certeza, está com o pezinho na pornografia também. E vim para a igreja para ouvir essas coisas, né? Mas Deus está nos direcionando, nos ensinando para amá-lo. Dinheiro. Esse é o brabo, né? Eu penso que tem 3 coisas terríveis, e nós vamos ver também depois, já vimos uma. Eu acredito que tem 3 coisas terríveis para o ser humano: dinheiro, a área moral, sexual, e a soberba, o orgulho. Para mim são os carros-chefes de tudo. O dinheiro. O próprio Jesus falou: você não pode servir a 2 senhores. Você não pode servir ao dinheiro, a Deus e ao dinheiro. Deus e a mamão. Porque senão você vai agradar um e vai desagradar o outro. Jesus, em suas palavras, está dizendo mais ou menos assim: quem que você quer agradar? E muitos são idólatras do dinheiro. Eu vou perguntar uma coisa para você, não me responda, tá bom? Deus sabe. Você é muquirana? Mão de vaca? Meu dinheiro é meu dinheiro. Se você sabe que você é muquirana, mão de vaca, você tem 99,9% de ser um idólatra do dinheiro. Gente, eu não estou falando isso
Por favor, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso por causa de oferta, por causa de dízimo. Não estou falando. Isso é um assunto que nós podemos falar lá para o meio do ano. Lá. Eu estou falando no trato com a família, com os filhos, com a esposa, com o esposo, com os irmãos. Tem gente que não ajuda um irmão da igreja, o Kirana. Prefere guardar, deixar estragar, mas não dá para outro. Ah, é porque eu paguei. Eu paguei não sei quantos nisso aí, R$500, mas está lá 3 anos, 4 anos que você não usa. Idolatria de si mesmo, que nós falamos acho que uns 2 anos atrás, sobre a egolatria. Você é o cara, você se sente, você é o Deus do pedaço. Ninguém é melhor do que você, ninguém pode falar nada, ninguém pode te ajudar a direcionar a sua vida, ninguém pode te repreender. Ninguém. Porque você se acha. Nabucodonosor se achava, virou um bicho. 7 anos, acho que foi 7 anos comendo capim. Herodes não deu glória a Deus, morreu comido de bicho. A coisa é séria. Ah, pastor, mas Deus vai me fazer virar um bicho e ficar 7 anos no campo? Não, hoje não. Mas Deus vai fazer criar bicho na minha cara e eu vou morrer? Hoje não. O juízo está chegando aí. Está pesado hoje, né? Religião. Tem gente que é crente porque é idólatra da igreja evangélica. Eu pergunto para vocês, uma pergunta que não cala: Deus é evangélico? Deus é protestante? Ai. Temos que pensar, gente. Se nós queremos ser uma igreja madura, nós temos que começar a pensar. Eu estou falando isso porque se você idolatra a religião evangélica, tem coisa errada. Eu sou evangélico. Eu sou protestante. E o resto é resto. Cuidado. Política. Ai. Político. Se você, amados, eu não sou lulista. Eu não sou bolsonarista. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você briga, se você perde amizade com amigos, se você fica mal com a sua família, e você é crente, evangélico, por causa de política, e por causa de político, você tem a chance, 99,9%, de estar idolatrando esse político, essa ideologia. Você entende isso? Você entende isso? Não sou contra discutir política, porque é necessário. Mas isso tem que ser de uma forma saudável, nós que somos cristãos. Eu preciso falar isso. Uns anos atrás,
a pessoa não tem culpa nenhuma. A pessoa não tem culpa. Disso que eu vou falar. A culpa é dos evangélicos. A culpa é dos protestantes. Santo. O culto, não precisa tocar. O culto. Santo, santo, justo, justo. Aí subiu uma pessoa. Mito, 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 mito. Ele não tem culpa. A culpa é nossa. Uma igreja idólatra viu no homem a salvação do Brasil, mas a salvação do Brasil é Jesus. E eu não estou aqui falando de esquerda ou direita. Eu estou falando da falha da igreja, da vergonha da igreja. Aí a igreja acha que não, eu não faço parte disso. Esse homem, anos atrás, mostrou para nós que a igreja está no pecado da idolatria. Desculpem, gente. Vocês que acompanharam viram. Santo, santo, justo, subiu o homem. Mito, mito. Por favor, gente, quando eu comecei a ver aquilo ali, sabe o que eu falei para minha esposa? Falei assim, vai dar ruim. Vai dar ruim esse negócio para a igreja. Vai dar ruim para a igreja. Eu falava para ela, vai dar ruim para a igreja, isso aí está errado. Isso aí está errado. Não que nós sejamos melhores do que os outros, mas aqui político não sobe. Pode vir aqui o presidente da república, nós só vamos falar assim, ó, o presidente da república está aí, né? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Vamos orar por ele, vamos abençoar a vida dele, e ele vai ficar sentadinho no lugar dele lá, ó. Eu estou falando isso, amados, porque em todo o processo das guerras da esquerda e da direita dentro da igreja, eu fiquei quieto. Alguns me chamavam de covardes. Eu não vou nem dizer para você o que eles me chamavam de, sabe, de bundão. O pastor não fala de política na igreja, o pastor não reforça a direita, não reforça o Bolsonaro. Ei, gente, nós precisamos ser uma igreja inteligente. Estude as pautas, vejam o que eles defendem. E vote consciente. Só isso. Hoje eu estou falando porque as coisas já andou bastante já. E porque nós estamos falando de idolatria. E se nós queremos um país abençoado através dos políticos, nós temos que votar com consciência. Não com emoção, não com políticos de estimação, do altar do nosso coração. Guarda essa palavra no seu coração, amado. Amém? Carro. Eu conheço homem que não dá carona para nenhum irmão. Porque se pisarem no tapete do carro dele, é sagrado. Só falta ele deixa eu tomar uma água. Tem homem que parece que o carro dele é aquela sarça ardente que Moisés viu lá no Monte Horebe. Tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você vai pisar agora é uma terra santa. Ah, pelo amor de Deus. Não deixa a mulher dirigir. Eu sou livre de deixar minha mulher dirigir. É brabo, gente. É brabo. São coisas simples, mas não são simples. O carro é o Deus desse cara. Ele compra mais shampoo para o carro que para a mulher.
Você chega na casa dele, tem shampoo amarelo, verde, vermelho, tem aquele negócio de colocar do pretinho, tem um negocinho como é que é, de passar no silicone, aí tem o cheirinho, aí tem, eu não sei o que, vai passar na calota, lá na roda do carro, vai ficar brilhosa, e a mulher está descabelada, cabelo seco. E você acha que eu estou falando algo mentira? É coisa que eu vejo, e é coisa que eu atendo ali. Ele só não põe o carro na cama com ele, porque não cabe. É perigoso ele deixar a mulher na cama e ir dormindo dentro do carro. Mas ele não dorme, porque daí é desconfortável, né? É, gente, é engraçado, mas é triste. Para quem vive isso, é triste. Não para quem é o idólatra, mas para quem é casado com esse idólatra aí. Nós estamos entre adolescentes e crianças aqui, né? Então eu vou parar por aqui sobre esse negócio de carro e mulher. A casa, né? Irmãs, eu estou falando só para essas, tá bom? Tem que manter a casa limpa, não tem? Sim ou não? Tem, é bonito, não é verdade? Mas tem mulher que tem uma neura de limpeza, que quando ela limpa a casa, se ela pudesse, ela pagava uma passagem para a família, para ir lá para a Coreia do Norte, do Sul lá. Do Norte não, porque ela ama você, lá para o Sul. Conhecer lá os coreanos. Fiquem lá um mês, por favor. E você sabe do que eu estou falando. Não estou falando da mulher dedicada, prendada. Eu estou falando daquela que tem uma neura. Vive com o paninho na mão. Vive vestida com aquele negócio aqui. O pano de prato está sempre aqui assim. Ó. Ó. Não tem habilidade. Aí, vive com o paninho aqui, ó. Vai assistir televisão, está com o paninho. Vai tomar café, está com o paninho. Vai para o banheiro, e o paninho. E já sai do banheiro assim já. O filho come o pão, ela já está lá já. Com aquele negocinho. Isso não é vida, gente. Isso é idolatria. Idolatria pela casa. Mais uma vez eu digo, é engraçado, mas é... Enfim. Uma infinidade de coisas que podem se tornar ídolos. Não é verdade? Muitas coisas. Mas uma pergunta que faço. Se você pudesse esculpir um ídolo. Isso aqui é pegadinha aí. Se pudesse esculpir um ídolo, qual seria a imagem dele? Lembra que o ídolo, antes de vir para fora, numa imagem, ele já está aqui dentro? Ele já está entronizado como Deus em nossos corações. Talvez alguém que pegasse uma madeira, tivesse habilidade, e começasse a esculpir, saiu uma casa. O outro foi esculpir, saiu um carro. O outro foi esculpir, saiu o líder. Aí o outro foi esculpir, não vou falar isso. Saiu uma cena meio imprópria. Como tem deuses, você sabe disso, você que estuda, que procura as coisas. Tem deuses extremamente imorais. O próprio Baal é terrível. O Baal é uma coisa horrível de se ver. O Baal lá da Bíblia, lá que eles falam, o Baal, vai ver. Não veja. Não precisa ver. Qual Deus que seria esculpido? O seu político de estimação? Da sua igreja? Uma maleta de dinheiro? Entende como é que são as coisas? E nós estamos falando aqui de uma explicação aqui que eu falei, né? É algo que
que você abre lá no Google e você vai achar o que é idolatria. Eu usei, né, essa explicação para trazer essas verdades para nós também, porque a Bíblia também fala disso. Mas agora, o que é idolatria na visão de Deus? Como Deus olha e considera a idolatria? Isso que é importante para nós. Talvez eu fique por aqui, mas nós vamos dar uma caminhada ainda, que nós temos alguns minutos ainda. Abra para mim aí, comigo aí, em Jeremias, capítulo 2. Versículo 9. O versículo 13 nós vamos ler, tá bom? Mas só vai me acompanhando aí que eu vou lendo, e você me acompanha. Diz assim: portanto ainda pleitearei. O Senhor está dizendo o seguinte: ainda apresentarei a minha acusação. Olha só que forte, né? Convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, apresentarei a minha acusação. Veja que Deus é um Deus de geracional, né? Ele está dizendo: eu vou continuar falando estas coisas para você, vou continuar falando essas coisas para os seus filhos, e vou continuar pleiteando isso com os filhos dos seus filhos. E assim por diante. Amém, igreja? Porque se ele fala comigo, fala com meu filho, e com o filho dos meus filhos, ele vai fazer o mesmo com o meu filho e com os filhos dos meus filhos. Então, por todo o tempo que mundo for mundo, Deus estará pleiteando isso. Versículo 10. Passai as terras do mar de Chipre, e vede. Mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Então ele manda que nós observemos os outros povos. Ele diz assim: veja se lá com os povos que você observou, aconteceu coisa semelhante que acontece com o meu povo. É isso que ele está dizendo. Houve alguma nação, 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial das águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Deus, ele diz o seguinte: os outros povos não trocaram seus deuses, visto que não são deuses, mas o meu povo faz isso. Meu povo me trocou, meu povo me deixou. Então a idolatria, ela é algo muito sério, porque a idolatria para Deus é trocá-lo. Tem mais coisas que nós vamos ver. Então, para Deus, a idolatria é trocá-lo. E o que é trocar? Me diga uma coisa: você já trocou alguma coisa? Você tinha uma coisa e trocou por outra? Você nunca fez isso? Quem já trocou de casa aqui? Quem já trocou de roupa? Quem já trocou de carro? Quem já trocou de bicicleta? O que é trocar? O que é trocar? Sem rodeios. Trocar é se desfazer de algo. Eu já troquei meus óculos umas 5 vezes já. Mais ou menos isso.
eu tive que me desfazer do óculos antigo para esse. E já passou da hora de eu me desfazer desse por outro. Trocar. Então Deus diz, o meu povo me trocou. Trocar então é desfazer-se. Livrar-se daquilo que não tem mais importância. Que não tem mais valor. Para você, para mim. Aquilo que perdeu a graça, que perdeu a conexão. Já viu que tem pessoas que trocam de marido e mulher porque dizem assim, a nossa química já não era mais a mesma. No começo, tinha uma química. Coisa, né? Moderno esse negócio. No começo havia uma química. Nós tínhamos uma química incrível. Mas os anos foram passando. Essa química foi se perdendo. Nós começamos a perder a conexão. Aí, decidimos nos separar. Mas quem se decide separar de Deus? É Deus. Vai guardando essas coisas. Tem muita coisa para nós falarmos, amados. Muitas coisas. Então, trocar é porque muitas vezes perdeu a conexão. E por isso não dá mais para manter aquilo. Nós trocamos muitas vezes porque aquilo que nós temos perdeu sentido. Aquela calça, né, irmã, que você achava maravilhosa há 3 anos atrás, hoje você olha e fala assim, nem acredito que usava isso, preciso trocar. Perdeu sentido. Era muito bom naquela época. O pastor Albano, não vou entrar nisso, mas o pastor Albano pregou sobre o primeiro amor. Era muito bom naquela época. Era muito legal, era muito, sabe? Qual a alegria que nós sentimos de vir aqui? A alegria de vir aqui, adorar o Senhor, ouvir uma palavra. O que nos motiva a estar aqui? Realmente isso faz sentido para nós? São perguntas a serem feitas. Então, a troca. Na troca nós temos o objetivo de tirar algo da nossa vida e colocar outra coisa. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Quando você vai trocar algo, vou fazer aqui para vocês verem. Isso é importante, porque isso muitas vezes está no nosso coração, certo? Amém? Você tem isso. Ó, você tem isso. Você tem esse copo com água fechado. Eu não pus a minha boca aqui. Certo? Mas você está com esse copo de água já há um tempo. Aí ele perdeu sentido para você, você perdeu a conexão com ele. Aí você pensa assim, eu preciso trocar esse copo. Qual seria o correto? Nem o correto. Mas é o que nós pensamos quando vamos trocar. Então veja só. Você, em sua sã consciência, se você está já sem conexão, se você já não faz sentido, isso aqui já não presta para você, você trocaria esse por esse? Trocaria? Você está ali. Você está, pega aqui, pastor. Me ajuda aí. Faz tempo que eu não faço teatrinho. Fica aí.
Aí o pastor Albano vem aqui à frente e fala assim: pastor, eu não tenho mais conexão com esse copo d'água, ele não faz mais sentido para a minha vida, eu já estou com ele há algum tempo, e eu queria trocá-lo por algo melhor, pastor, por algo melhor. Eu falei: então vem aqui na frente, vem aqui, pastor, vem aqui, ó, pega esse aqui, ó. Aí o que você ia fazer? Eu falei: pastor, no mínimo você ia querer 2 desses no lugar desse, não é verdade? Jamais ele ia, pega aí, jamais ele ia fazer assim, dar uma risadinha para mim. Ah, que legal, pastor, que bênção, tem até 2 furinhos, ó. Tem até 2 furinhos, tem a barba do senhor aí, ó. Ah, que bom, né? De repente está com um vírus, gripe ali. Daí já até passa uma gripe para ele. Não estou gripado, mas só estou falando para vocês entenderem. Pode ir, obrigado. Está entendendo? Só que existe uma coisa grave aí. Uma coisa muito grave. Se Deus está falando, veja, se Deus está falando, o meu povo me trocou por quê? Esse é o pecado que está no coração do homem desde lá do Éden. Trocou por quê? Porque muitas vezes nós trocamos Deus por ídolos que nós levantamos. Porque consideramos que é algo melhor. Mas na verdade, é isso aqui, ó. Cisternas rotas que não retêm a água. Por quê? O homem e a sua mulher pecaram no Éden. Não. Deus disse para nós que se nós comermos, ou tocarmos, ou comermos, que já era um acréscimo já, de tocar, era só para não comer, né? Mas se tocar e comer, nós vamos morrer. O que a serpente disse para ela? Não, que é isso? Deus está mentindo para você. Sabe por que Ele não quer que você coma do fruto, do conhecimento do bem e do mal? Porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Então ela viu uma oportunidade de algo melhor. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final deles é a morte. Qual foi a recompensa que Adão e Eva tiveram? De quererem ser iguais a Deus, ou herdar algo melhor do que Deus já tinha dado a eles. Morte. Então guarda isso no seu coração. Eu guardo no meu. Quando Deus fala de trocar, a pessoa nunca está pensando em trocar por algo pior. Está sempre querendo trocar por algo melhor. Isso a gente vê na sociedade hoje. O cara está casado com a mulher, e isso eu já vi muitos testemunhos dentro da igreja e fora da igreja. O cara era casado com a mulher 20 anos, 30 anos, largou a mulher porque queria uma coisa, pegou uma coisa pior. Ele falou assim: quem me dera não tivesse me separado. Aquela mulher que era uma bênção na minha vida. Mas já tinha perdido. Puxa, mas era Deus que a gente precisava, era Deus que preenchia a nossa vida, mas nós desejamos ser igual a Deus. Então precisamos guardar isso, que eu vou parar por aqui. Porque tem mais coisas para nós falarmos aqui sobre a idolatria, como Deus considera a idolatria. Mas vamos ficar terminar com isso. O meu povo me trocou. E não só trocou. Porque quem troca? Se o pastor Albano tivesse trocado comigo, né, pastor Albano? Esse copo cheio com esse copo vazio. Vamos fazer de novo para terminar. Porque nós precisamos entender, gente. Pastor Marcelo, eu não tenho mais conexão com essa água já não faz sentido na minha vida, eu não sei lá, pastor, está esquisito o negócio. Eu queria trocar por algo melhor, certo? Aí ele troca aqui.
Beleza? Aí ele trocou. Certo? O que ele vai fazer agora? Vira as costas para mim aqui. Não é sério isso? O meu povo me trocou e me deixou. Quando você troca, eu só troquei. Não, você deixou. Porque se eu acho que troquei por algo melhor, por que eu quero isso? Eu vou virar as costas para isso. Virei as costas e fui embora. Fui embora com aquilo que eu escolhi, que eu considerei melhor do que aquilo. Você que trocou um carro que você considerou que era melhor o outro, você ficou lá sentado na frente da concessionária que você trocou o carro, olhando para o carro que você trocou, porque você não queria deixá-lo. Ficou? Pelo menos você está aqui, né? Por quê? Você trocou, você deixou. E é tão simples. É tão simples o ensinamento. Deus está dizendo, o meu povo me trocou e me deixou. Simples, né? Amados, nós precisamos buscar da parte de Deus, do Espírito Santo, para Ele nos ajudar na caminhada. Porque a linha entre a idolatria e a verdadeira adoração a Deus é uma linha muito fina. Às vezes nós estamos caindo na idolatria, não estamos nem percebendo. Mas nós temos o Espírito Santo, que pode nos ajudar nessa caminhada. Amém, amados? Essa palavra fica no seu coração. Nós vamos ter aí, com certeza, a oportunidade de continuar falando sobre isso, né? Os pastores estão aí também. E nós queremos que o Senhor tenha muita coisa boa para falar ao nosso coração, nos direcionar e nos fazer uma igreja com mais entendimento das coisas de Deus, da vontade de Deus. E uma igreja que vai amadurecendo aos poucos, ouvindo a palavra de Deus, e não esse evangelho alegre, feliz e chocolate que nós temos aí. Porque a verdadeira felicidade está em viver a vontade de Deus. É isso que nos faz feliz. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Deus os abençoe, vamos ficar de pé? Amém? Glória a Deus, aleluia. Me dá minha água aí, pastor João. Amém?